Olá, meu nome é Ricardo Leão. Querido aluno, estamos aqui para dar início a mais uma aula do Instituto de Vencedores. Nós estamos falando sobre emoções descontroladas e hoje nós vamos falar sobre a ira, como as pessoas muitas vezes revidam mal com mal. Bom, esse é um tema muito interessante porque muitas pessoas acham que irar-se é pecado. Se irar-se fosse pecado, nem Deus se iraria, né? Então a palavra de Deus diz que Deus se ira, mas a importância é que você tenha essa ira debaixo do controle do Espírito Santo, saber canalizar essa ira para o caminho certo. Porque se Deus se ira, nós também podemos nos irar. Porém, muitas vezes usamos essa ira não contra o caminho certo ou o alvo certo, mas contra pessoas. E por isso eu quero ler com você, desde já, Efésios capítulo 4, versículo 26, que diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Que ira é essa que o nosso apóstolo Paulo está dizendo aqui? É uma ira contra pessoas. E esse é o caminho errado, esse é o alvo errado. Nós não devemos nos irar, ou melhor, nós até podemos nos irar contra pessoas, mas ele tem um prazo. A palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, ela nos deu um prazo para nós nos irarmos. E esse prazo é antes que o sol se ponha. Eu costumo dizer que esse prazo é um prazo de 24 horas. Você pode ficar chateado, irado com alguém, mas você precisa resolver essa ira dentro de você, porque pessoas não podem ser o alvo dessa ira que depois poderá se transformar em ódio, em mágoa, ressentimentos e até mesmo amargura, o que vai ocasionar a você muitos danos. Bom, eu estava meditando sobre essa aula e eu lembrei de um testemunho que aconteceu comigo. Eu tinha acabado de me mudar e estava ali a partir das 18 horas, faltava um último furinho na parede para pregar o último quadro, quando uma campainha bateu na minha porta. Já tinha passado 5 minutos do horário de fazer um barulho de mudança, e uma pessoa, o meu vizinho no caso, falou: olha, você precisa parar com esse barulho, já passou do horário. E eu falei: não, é o último, apenas o último parafuso aqui, o último prego, melhor dizendo, que a gente iria colocar o quadro. Eu estava ali com uma pessoa, um amigo meu, me ajudando, e ele não permitiu. Ele falou: não, já acabou o prazo. E naquele momento eu confesso que uma ira subiu dentro de mim, porque eu fiquei pensando: puxa, que situação, como ele foi intolerante, como ele não pôde compreender aqui uma situação. Estou aqui de mudança, nem um copo d'água ele me ofereceu, pelo contrário, em vez de ajudar, ele estava me atrapalhando. E eu decidi acatar. Eu falei: eu vou controlar essa minha ira. Eu confesso que vários pensamentos passaram na minha mente, e aí eu fiquei pensando: o que fazer? Né? O que fazer num momento como esse? Espírito Santo ali, aquele momento, uma breve oração, fiz uma breve oração e falei: ok, vamos deixar para o dia seguinte. E foi assim que aconteceu. E naquele momento, minha esposa chegou um pouco depois, conversei com ela e expressei a minha raiva que eu fiquei naquele momento e contei a situação. E ela me deu uma dica. Ela falou: por que você não compra um biscoitinho, um bombonzinho, enfim, algo para ele? Eu falei: como assim? Ele me machucou, ele me feriu. Eu fiquei pensando: como que eu vou retribuir, né, aquele mal que ele havia me feito, né? Eu me sentindo daquela forma, me dificultando, né, uma coisa tão simples, uma mudança. Mas eu falei: isso é bíblico. Isso a palavra de Deus nos ensina, a nós não retribuirmos o mal com o mal, mas a palavra de Deus diz: pague o mal com o bem. E foi assim que nós fizemos. Foi assim que eu fiz. Compramos um saquinho de biscoitos, toquei na campainha no dia seguinte lá com o meu vizinho, e estava ali, não estava ele, mas estava o filho dele, já maior de idade. Entreguei, expliquei a situação: olha, ontem acabei perturbando aqui o seu pai e queria, através desse presente, pedir perdão por isso. E foi assim, ele ficou meio que se entender. E tempos depois, ou momentos depois, veio não somente o vizinho, mas toda a família
bater na porta lá de casa e pedindo perdão, e muito sem graça. Estava ali o vizinho, a esposa, e pedindo perdão e se oferecendo para ajudar e alguma coisa que pudesse fazer por nós, enfim. E ali criamos ali uma amizade. E eu aprendi algo. Logo depois, ele acabou tendo que se mudar por questões financeiras. Eu fui até ele para compreender o motivo pelo qual ele estava saindo. E ele, com muita tristeza, muito pesar, teve que sair. E eu compreendi que aquela situação que ocorreu foi porque tinha algo na vida dele que estava afligindo sua vida, no caso, uma questão financeira, e por conta disso, um simples barulho, uma intolerância, na realidade tinha uma raiz. E eu entendi aquilo depois, e eu falei, imagina se eu tivesse retribuído o mal com o mal. Imagina se eu tivesse me voltado a cara contra ele. Imagina se eu tivesse feito várias outras coisas, né? Eu vejo pessoas muitas vezes arranhando o carro do vizinho, furando o pneu. Fiquei imaginando coisas assim, mas eu vi o que a palavra de Deus diz e eu quero ler esse texto com você. Aquilo que Jesus nos ensinou, a palavra de Deus diz, eu quero ler esse texto em Mateus, capítulo 5, versículos 38 e 39. Jesus dizendo assim, vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Para nós, muitas vezes é tão difícil, né? Alguém bateu na sua face, alguém te machucou, alguém te feriu, alguém deixou você irado, e você vai e ainda oferece a outra face. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo duas palavras que nós vemos em toda a Bíblia: misericórdia e graça. O que é misericórdia? Misericórdia é você não retribuir da maneira como alguém merecia. Foi assim que Deus fez conosco. A Bíblia fala para nós sermos misericordiosos como o nosso Pai, o nosso Deus é misericordioso. Deus não nos retribuiu conforme nossos pecados. Isso é misericórdia. É nós não recebermos algo que nós mereceríamos receber, uma condenação que mereceríamos receber. Ao mesmo tempo, Deus espera isso de nós. É quando você, e Jesus está dizendo aqui, alguém bate na sua face e você não retribui, você não paga o mal com o mal. Isso é ser misericordioso. Mas não é apenas isso. É você dar a sua outra face. O que é isso? É você oferecer algo que essa pessoa não merece. Isso é graça. É favor imerecido. É aquilo que Deus proporcionou a nós através da salvação. Por isso a salvação é pela graça do nosso Deus. Nós não mereceríamos e Deus ofereceu. Além do perdão que Deus deu a nós por causa da sua misericórdia, Deus também oferece a nós a sua graça. E assim também Ele espera que nós ofereçamos o bem às pessoas que nos feriram. E eu tenho certeza que você vai se relacionar muito melhor. Você vai fazer muito mais amigos, você vai fazer muito mais pessoas felizes e, acima de tudo, você será uma pessoa muito mais feliz. Então, eu quero repetir apenas para você, não deixe a ira passar um prazo se alguém te machucou, se alguém te feriu. Aprenda com o Senhor Jesus essa mesma palavra. E para finalizar, eu quero ler com você Romanos, capítulo 12, versículo 19, que diz: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A ira ou a vingança não nos pertence, pertence a Deus. A única ira ou indignação que Deus permite que a gente realmente canalize para um alvo correto é contra o inimigo das nossas almas. Isso sim, essa é uma luta que nós devemos travar, uma luta contra todos os principados e potestades. Essa é a ira, é você realmente se indignar contra o mal espiritual. Mas pessoas são para serem amadas, foram criadas para que nós também a amemos assim como Deus nos amou. Aliás, nós amamos porque Deus nos amou. Então eu quero declarar sobre sua vida esse novo tempo, na sua história. Se você é uma pessoa que tem se deixado levar pela ira, se você é uma pessoa que é uma pessoa agressiva,
uma pessoa que fere com palavras, eu quero declarar um novo tempo, uma nova história, porque agora você não será uma pessoa mais descontrolada. Eu creio que teu caráter está sendo transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero declarar isso sobre sua vida. O Espírito Santo de Deus, a partir de agora, agindo em você, canalize essa ira agora contra toda a origem do mal, que não são pessoas, mas é o inimigo das nossas almas, e a palavra de Deus o chama de o diabo ou Satanás. Que o Espírito Santo de Deus leve muita alegria, força, domínio próprio para você não deixar essa ira acabar com você e se transformar até mesmo num sentimento de num ressentimento ou um sentimento de amargura, ou seja, uma raiz de amargura que vai inclusive impactar até mesmo no seu físico. Então, querido, perdoe, libere perdão, não se vingue, vingança pertence a Deus. Aliás, um conceito que eu gosto muito sobre o que é perdoar é abrir mão do seu direito de vingança. Então, abra mão do seu direito de vingança. Não se ire contra pessoas, se ire contra o alvo certo. Deus é com você. Deus te recompensará. Deus te retribuirá. E eu tenho certeza que muitas vidas serão impactadas porque você se deixou ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus te usa com muito poder e graça, em nome de Jesus. Tenha uma excelente semana, uma excelente aula. Próximas aulas não deixe de fazer. E eu quero declarar, querido, que você vai completar esse IV, o Instituto de Vencedores, com muito sucesso e com muita alegria no Espírito Santo. Deus te abençoe.